Olá, pessoal. Eu sou a professora Priscila Oliveira, tenho mestrado e doutorado pela Unicamp, tenho estudado já há um bom tempo a questão da inclusão no Brasil, pós-graduação no CBI of Miami, e eu vim aqui hoje para falar de um assunto que tem me preocupado muito. Ouvi algumas narrativas de alguns colegas, de algumas mães, que é a questão desta relação escola, família, aluno. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu escutei de um colega meu, um grande amigo, um querido, que trabalha na sala de recursos, e ele falou assim que uma vez, há bem pouco tempo atrás, ele foi numa sala de aula e tinha um aluno TEA, nono ano, então, imagina, menino já grande, e que quando ele se abaixou para falar com o menino, ele foi buscar alguma coisa no chão, ele levantou, o menino fechou a mão e deu aqui um murro no maxilar dele. Causou um estrago razoável e depois de tudo mais abrandado, ele foi descobrir que esse menino tinha aversão a blusas listradas e ele estava com uma blusa, né, listrada vermelho e branco. É, Imagina, gente, qualquer um podia estar com uma blusa listrada, né? Qualquer professor, qualquer colega. E eu conheço várias narrativas acerca desses disparadores que ninguém conhecia e que, de repente, a criança teve uma reação assim inesperada. E aí eu fico pensando, por que é tão difícil, né, a escola ter um protocolo de conduta que vá averiguar quem é essa criança, quem é esse adolescente, né? E aí, pesquisando sobre isso, eu encontrei na Universidade de Austin, na Austrália, um protocolo de conduta que eu achei bem interessante e que também é usado até em outros países. Eu traduzi esse protocolo e adaptei um pouco para a realidade aqui do nosso país. Então, eu queria falar um pouquinho desse protocolo hoje, porque eu acho que se as escolas, os espaços culturais, que eu quero depois fazer um vídeo, estão me cobrando, sobre a questão da inclusão em espaços culturais, em museus, em espaços artísticos, não esqueci, farei. E aí, por que não utilizar um protocolo para conhecer esse indivíduo, né? Para prevenir determinados comportamentos, determinadas atitudes, que vá colocar, sobretudo, esse indivíduo numa situação delicada, numa situação em que, para ele, mais do que para todos, vai ficar um ambiente um pouquinho mais hostil ou bem hostil, um clima de tensão. Geralmente, essas pessoas, né, depois de ter uma crise ou um comportamento disruptivo, ela tem uma sensação de vergonha, vontade de chorar, não é fácil para essa pessoa. Então, eu trouxe aqui, eu não vou ler ele inteiro, mas eu trouxe aqui uma ideia desse protocolo para que a sua escola, de repente, possa utilizar, adaptar na sua realidade. E eu queria, lógico, que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comente, me ajude a fazer esse canal um canal que abranja mais pessoas e mais soluções, mais instrumentos, que eu possa realmente auxiliar a sua escola, que com certeza está precisando muito. Bom, então eu queria mostrar aqui, eu vou dar uma coladinha aqui no meu computador. Então, lógico, né? Tem o nome, a série, a idade, uma pergunta básica, né? Se faz algum acompanhamento terapêutico e qual é esse acompanhamento, se utiliza algum medicamento, qual a frequência, qual o medicamento, se possui alguma alergia ou restrição alimentar. Essas são as questões que estão mais voltadas para a questão da saúde desse indivíduo, né? Para ele não correr nenhum risco de comer algo na escola que possa fazer muito mal. E aí, a gente tem aqui, então, o protocolo. A primeira área desse protocolo chama área 1, interesses. Então, vem aqui, né? Quais são as atividades preferidas do seu filho, da sua filha? Quais as atividades que ele se diverte? Quais as atividades que mostram as habilidades que essa criança, esse adolescente tem? Área 2,
relações sociais e comunicação. Então, aqui também, né? Como ele prefere se comunicar? Ele usa um tablet, ele tem alguma estratégia de comunicação alternativa, ele é verbal, né? Em que situações? Ele é verbal, mas não é sempre que ele se comunica. Em que situações ele se comunica? Né? Como ele se socializa? Ele gosta de estar com pessoas? Aí vem a área 3, que é a área sensorial. Eu acho essa aqui uma das mais importantes, né? Quais são as preferências sensoriais desse indivíduo, né? O visual, gustativa, entre outras. Como o ambiente ou suas condições devem ser adaptadas para minimizar um estresse sensorial. Isso é muito importante. Ele se incomoda com luz, com barulho alto, é o sinal da escola, que de repente pode ser um enfrentamento diário, um desconforto para esse indivíduo. Área 4, aprendizagem. Né? Como que você percebe que o seu filho aprende? Em que ambiente, em que horário ele consegue se concentrar melhor, ele aprende melhor? Né? Com quem ele aprende melhor? Lá na minha casa, quem ajuda melhor é o irmão, é o pai. Com quem ele aprende melhor? Por quê? Com essa pessoa. Aí nós temos aqui quais as estratégias que funcionam bem para a aprendizagem dele, né? Quais são as ferramentas e atividades que você acha que poderiam auxiliar seu filho no processo de aprendizagem? Ele tem algum hiperfoco? Qual é o assunto que ele gosta mais de falar, né? E uma pergunta que eu acho fundamental, pessoal: o que você espera da escola para o seu filho? Isso é muito importante, porque às vezes a família está esperando ou muito pouco, né? E onde que a escola pode se adequar a essas expectativas, ou ter uma conversa: olha, você está exigindo muito, né? Vamos dar um tempo maior para a aprendizagem dessa criança. É importante saber o que essa família espera da escola. Depois nós temos a área 5, habilidades. Aqui são perguntas, por exemplo, né? Quais são os pontos fortes do seu filho? No que ele é bom, ela é boa, né? O que deixa seu filho, sua filha energizada, empolgada? O que deixa seu filho e sua filha feliz? Que momento você percebe isso, né? Área 8, evitar a crise. Essa aqui, importantíssima, né? O que o seu filho faz para se reorganizar? Ele canta, ele precisa dormir, né? Ele precisa se movimentar, levantar, caminhar. O que essa criança precisa quando ela precisa se reorganizar? Ela tem alguma estereotipia? Em geral, em que situações você observa que é desencadeada uma crise? Isso é importante a escola saber, gente. A escola tem que saber isso. Em que situação pode acontecer uma crise? Como desse amigo meu. Uma situação aparentemente banal. Uma pessoa com uma camiseta listrada, né? Aí vem, que sinais seu filho dá quando ele está prestes a ter uma crise? Né? Eu tinha um aluno no passado que ele ficava coçando o olho com muita força, né? Quando ele estava ali num processo de pré-crise, né? Caminhando para uma crise. Durante a crise, o que ele faz? Isso é importante a escola saber, porque se você identifica algum sinal e a família diz: olha, durante a crise ele bate a cabeça. Bom, então, nesse pré-crise, você já observou, você tira do ambiente ou tira qualquer objeto ou alguma coisa que possa colocar essa criança em risco, né? Em geral, o que acalma o seu filho, o que relaxa, né? Quando ocorre uma crise, o que a família faz? Como é que a família soluciona, né? Quando ocorre uma crise, como que essa criança se comporta depois? Ela precisa dormir, ela chora, né? Então, esses são. Tem mais perguntas aqui nesse protocolo, tá? Eu fiz assim um apanhado mais curto. Mas isso aqui, gente, ao meu ver, é uma obrigação da escola. A criança veio se matricular com o pai, a mãe. Olha, senta aqui, muito prazer. A gente tem um protocolo, por favor, seria importante vocês responderem. E fique ali, peça para a família responder, né? Ali, esse protocolo.
Ah, ela quer levar para casa, tudo bem, mas fique atento para que ela devolva preenchido. É importantíssimo você ter as informações sobre essa criança antes que ela comece a frequentar a escola. Mas ainda dá tempo. Então, se vocês aí não fizeram ainda, pense um pouquinho o que seria bom para que a sua escola pudesse, né, entender, conhecer desse indivíduo, para que ela priorizasse a qualidade de vida dele. O principal disso aqui é que a criança, o adolescente, esteja acolhido nesse ambiente escolar, né? Porque as pessoas sabem o que fazer numa situação, de repente, de crise, porque estão preparadas, porque conhecem, né? Não é só ligar para a família, né? Esses dias uma pessoa falou para mim, eu tenho um irmão, Teia, e ligaram para minha família, quando minha família chegou lá, ele estava deitado no chão, o professor estava sentado em cima dele, e as crianças todas em volta olhando. Gente, isso jamais. Tem um protocolo estadunidense que chama PCM, um outro momento posso falar um pouquinho dele, que é um protocolo, né, de manejo de crise. Isso jamais pode acontecer. Então, para que a gente evite, sobretudo que essa criança tenha um estresse emocional ali, é, né, sem tamanho, e que ela fique envergonhada depois, e que os colegas da sala fiquem com medo. Então, é simples, né? É muito simples. Parece grande o questionário, mas eu acho que ele é fundamental, tanto para os ambientes artísticos, os ambientes culturais, quanto para a escola. Então, eu queria deixar esse recado hoje. Ainda dá tempo, a gente está aí, o carnaval, aí pós-carnaval, voltamos todos a trabalhar, a escola volta a funcionar de vento em popa, e é o momento, coordenadores, diretores, gestão em geral, pensem num protocolo de conduta, conheçam essas crianças, esses adolescentes, e vamos construir uma educação e uma inclusão de verdade. Curta esse vídeo, obrigada, se inscreva no canal e compartilhe com todas as pessoas que você possa considerar que seja útil. Um abraço.